O problema da colonização, aqui tem uma coisa que a gente precisa entender bem, né? Tem várias perguntas que são relativas a isso daí, né? Se o mundo tem que passar pelo capitalismo, se a colonização foi progressista, então por que não é progressista a colonização imperialista de hoje? E etc. O problema é o seguinte, o capitalismo, ele foi progressista e agora não é mais progressista. Quer dizer, ele foi um sistema social, né, um modo de produção progressista, revolucionário. Ele significava o progresso, ele criava o progresso, ele desenvolvia o mundo, a humanidade e levava tudo para frente. Né? Então, por exemplo, quando o imperialismo chegou, o capitalismo chegou em muitos países, os países eram muito atrasados, né? E quem introduziu, né, a tecnologia moderna, os costumes da civilização ocidental, a ciência, uma série de coisas que são produto da civilização como nós concebemos, foram os países europeus coloniais. Por exemplo, o português, quando chegou aqui, ele era, apesar de ser ainda muito atrasado, estava saindo da Idade Média, ele era muito mais desenvolvido do que o índio. Né? Então, ele introduziu aqui uma nova forma de sociedade, muito mais desenvolvida. É um processo complexo, né? Mas foi assim. Se a civilização portuguesa, europeia, não tivesse chegado na América, hoje nós não teríamos nada disso aqui, seria uma selva. Né? Isso é muito evidente. Quando eles chegaram na África, em muitos lugares foi assim também. Os países acabaram adquirindo, entrando na rota comercial do capitalismo mundial, adquiriram centros comerciais, surgiram cidades grandes, né? Onde não havia praticamente nada, só tribos e uma civilização muito primitiva. Em todos os lugares foi assim. Quer dizer, se hoje, por exemplo, a maior parte do mundo tem uma feição parecida, quer dizer, os países têm indústria, meios de comunicação modernos, etc. e tal, isso é assim porque os europeus chegaram em todos esses países, senão não teria isso. Bom, só que acontece o seguinte, né? A primeira observação, isso foi assim no passado. À medida que os países foram assimilando aquela civilização, foram se organizando como países, eles foram se desenvolvendo e eles se defrontaram num dado momento com a pressão de um capitalismo que já não era mais progressista, que já tinha um caráter parasitário, que é o capitalismo atual, o imperialismo. Né? Aí isso daí levou a revoltas muito grandes em todos os países contra o colonialismo europeu. Elas começam devagarinho, né? Você vê no Brasil, por exemplo, nós temos no século XVII uma série de revoltas que são ainda muito embrionárias, já são sinal da luta contra os portugueses, contra o colonialismo português. Inclusive, uma delas é a Guerra dos Emboabas. Né? Nós vamos explicar isso daí. O Henrique falou que ia falar do curso sobre a história do Brasil, mas não falou. Nós estamos programando para o começo do ano que vem um curso sobre a história do Brasil. Até porque, né? Temos que voltar à história do Brasil, porque senão não vai sobrar nada aqui. A hora que a CIA passar aí com a nova história do Brasil, vai ser uma loucura, né? Então vamos apresentar uma história marxista do Brasil. Aí esses países se revoltam. Porque o imperialismo, que é um capitalismo monopolista, ele não é progressista, ele é reacionário. Ele não é revolucionário, ele é contra-revolucionário.
Então, quer dizer, não tem nada a ver o colonialismo inglês ou de outros países europeus do século XVI em diante, ou do século XV, né? A América, o Colombo chegou lá em 1492, não foi? Quer dizer, século XV ainda. No século XVI, os portugueses chegam no Brasil, no século XV, chegam na Índia, etc. e tal. Quer dizer, esse colonialismo, ele tinha um caráter progressista. Isso vai até o século XIX. No século XX, já não tem um caráter progressista. O papel do imperialismo é impedir o desenvolvimento que, curiosamente, eles mesmos começaram. Isso é fácil de estabelecer porque, pela quantidade de golpes de Estado e pela ferocidade do colonialismo imperialista na primeira metade do século XX, que continua depois na segunda metade do século XX de uma maneira mais política, né? Na primeira eles não se preocupavam muito com as aparências. Os Estados Unidos invadiam todos os países e não queria saber. Depois dava desculpa, né? Não, pela democracia, precisamos defender as mulheres e tal, e aprofundava. Então, quer dizer, quando a gente discute essa questão, nós temos que separar o capitalismo na sua fase progressista e o capitalismo na sua fase reacionária. E é isso que confunde todo mundo. Um cidadão, eu vi aqui, alguém postou aqui num grupo do partido, um cidadão falou o seguinte, que nós não podemos, eu vou até ler para vocês, o PCO está até agora com essa merda de passar pano para jihadista. É a mesma coisa que apoiar cruzados contra os Estados Unidos. Que cruzados são esses? Eu acho que eu nunca vou saber. É claro que os comunistas devem apoiar o capitalismo na destruição do tradicionalismo, não fazer o que o PCO faz. Bom, isso daí não é fato. Uma vez que o capitalismo se transformou em imperialismo, você tem que apoiar o cruzado, o jihadismo, o índio, o marciano, contra o imperialismo. Quer dizer, esse cidadão ele não notou a pequena transformação que houve no capitalismo, de capitalismo de livre concorrência para capitalismo monopolista. Ele perdeu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e todos os acontecimentos do século XX. Para ele, o século XX passou em branco. Então, eu vou dizer o seguinte, se é para apoiar o capitalismo contra o tradicionalismo, seria apoiar o capitalismo nacional que tivesse se desenvolvendo contra o tradicionalismo também nacional. Mas o imperialismo não é progressista. Não tem que apoiar isso aí. E o interessante é que toda hora aparece uma pessoa dessa, que visivelmente é completamente ignorante da matéria, né? Falando assim com essa prepotência e essa arrogância nas redes sociais. Eu imagino a cabeça das pessoas que são mais bem intencionadas do que esse cidadão, mas não conhecem nada. Deve ser uma loucura, né? Porque a pessoa leva tinta de tudo quanto é lado. Por isso é preciso ter educação política marxista, senão, já pensou como seria o negócio? Não, o desenvolvimento capitalista, ele é necessário antes do socialismo. Só que nós temos que levar em consideração o seguinte, nenhum país vai se desenvolver como país capitalista. O imperialismo não permite. Então, por exemplo, a União Soviética, ela se desenvolveu porque ela se livrou do capitalismo, estabeleceu um governo operário. Mas o desenvolvimento que na União Soviética existiu era um desenvolvimento de tipo capitalista. Não era socialista, propriamente dito. Era feito por um governo socialista no primeiro tempo, depois o stalinismo fez uma coisa totalmente confusa, mas era um desenvolvimento que correspondia ao atraso capitalista que existia, né? Sobre
o colonialismo, o fato de que o colonialismo seja progressista e revolucionário, e Marx reconheceu isso, nunca levou nenhum marxista a não denunciar as loucuras que o capitalismo fazia nesses lugares. Por exemplo, Marx fala, o capitalismo nasceu jorrando lama e sangue por todos os lados. Ele fala da escravidão, ele fala tudo. Ele considera que foi um progresso. Agora, foi um progresso feito à maneira capitalista. Não foi um progresso feito por Deus. Foi um progresso feito pelos capitalistas. Mas foi um progresso. Então, por exemplo, ele achava uma barbaridade a escravidão dos negros. Mas ele não estava disposto a reescrever a história. No Capital está claro. Foi uma barbaridade? Foi uma barbaridade. Mas foi um progresso ao mesmo tempo? Foi um progresso ao mesmo tempo. Quer dizer, esse estado puro de coisas, ele não existe em lugar nenhum, só existe na Terra do Nunca, que como todo mundo sabe, né, todo mundo que ou leu o livro Peter Pan, do Barry, ou assistiu pelo menos o filme do Walt Disney, né, no mínimo, todo mundo sabe que a Terra do Nunca é aquela terra onde você nunca cresce, né? Então você pode manter as suas ilusões infantis. E essa esquerda é a esquerda da Terra do Nunca. Eles não crescem, eles vivem num mundo maravilhoso de fantasia.